Vendemos as 18 novilhas, a gente mandou para o abate, lá para o frigorífico. No final deu 13 arrobas de carcaça, na média. Você quer saber o preço de venda dessas novilhas e o lucro da operação? Tá bem aqui, ó. Mas fica até o final do vídeo para conferir direitinho. Fala planilheiro, fazendeiro, a gente está em abril de 2024 e faz cerca de um mês que a gente mandou as 18 novilhas para o abate. Eu demorei para gravar esse vídeo porque eu estou focado numa série de vídeos sobre hedge, trava de boi na Bolsa de Valores. Se você não assistiu, dá uma olhada aqui no primeiro comentário, eu vou deixar o link de todos os vídeos, está muito legal, um curso completo e gratuito sobre como você fazer a trava do boi na Bolsa de Valores. Eu vou falar desse assunto também no vídeo de hoje. O vídeo de hoje é para falar do resultado final do projeto das 18 novilhas, que a gente começou no confinamento e depois passou para um pastejo. Se você quiser saber um pouco mais dessa historinha, também dá uma olhada aqui nos primeiros comentários, que eu vou deixar os vídeos. Eu sei que eu já tinha feito um vídeo falando dos resultados projetados desse projeto, lucro e prejuízo. Mas agora eu vou falar do resultado final, o que de fato aconteceu, qual foi de fato o dinheiro que entrou no nosso bolso, ou saiu. Eu vou colocar aqui na tela a nota de venda que a gente fez para o frigorífico. Infelizmente a gente não conseguiu pesar os animais aqui antes de embarcar, então eu vou usar como referência o peso que deu lá da carcaça no final, lá no frigorífico. Não é a melhor forma de fazer esse controle, mas é o que a gente tem nesse caso. A gente pode ver que tiveram 8 animais pesando 14,2 arrobas, 8 animais pesando 12,4 arrobas e 2 bem mais leves, pesando 10,7. Na média, uma pela outra, deu 13 arrobas cravado, que era o nosso objetivo, mas eu confesso que eu não fiquei 100% satisfeito. A gente pode ver aqui que a receita total foi de 45.500 mais ou menos, o que dá uma receita de 194,60 por arroba. Mas quando a gente bota todos os descontos que tem, essa receita por arroba cai para R$ 190,50. E por falar nisso, quanto é que está o preço da fêmea aí na sua região? Teve um inscrito do canal aqui, que quando eu soltei um vídeo falando que a minha projeção era fazer uma receita de 210 por arroba nessas fêmeas que eu acabei de mandar para o abate, ele me mandou uma mensagem dizendo que eu estava sendo muito pessimista, que esse R$210 estava baixo demais. Pois é, meus amigos, o mercado é assim, né? Aqueles 210 que na nossa cabeça era pessimista, conservador, agora está alto demais e a gente acabou vendendo por R$190. Essa é a realidade aqui do mercado do Vão do Paraná, perto de Formosa. Eu não sei como é que está na sua região, mas acredito que está da mesma forma. A gente está na fase de baixa do ciclo do gado, a gente ainda não virou a curva, os preços dos bezerros ainda não aceleraram, o mercado continua bastante pressionado. Mas é claro também que isso abre oportunidade para a gente fazer uma reposição em patamares muito bons. Inclusive foi por isso que a gente não esperou mais com essas 18 novilhas aqui na propriedade. A gente achou um bom negócio e conseguiu fazer uma reposição por um preço abaixo daquele que a gente vendeu. Inclusive colocamos mais animais e mais leve aqui na nossa propriedade. Eu queria mostrar para vocês outras tabelas que eu vou pôr aqui na tela. Essa aqui é uma DRE. O que é uma DRE? Demonstração de resultado de exercício. Nada mais é do que uma demonstração de como foi a operação. Se você é contador da área de finanças como eu, você vai ver que eu troquei algumas coisas de lugar, ou seja, essa é uma DRE gerencial, só para facilitar na didática, para facilitar a ensinar as pessoas. No final de contas, a gente acabou tendo uma receita de 45.500, como eu já falei para vocês. Os nossos custos ficaram em 49.800 mais ou menos. Eu vou falar de alguns custos detalhadamente depois. Vamos direto para o resultado final. No final, a gente acabou tendo um prejuízo de R$ 4.259. Para quem acompanha aqui o canal, esse prejuízo não é surpresa. Depois do erro que o técnico cometeu na formulação da ração lá no confinamento, a gente já sabia que ia dar prejuízo. Inclusive, se a gente não tivesse mudado de rota, eu já mostrei num vídeo anterior que esse prejuízo seria ainda maior. Mas vamos entender de onde é que vem esse prejuízo para aprender com o erro. Eu adicionei aqui na tabela uma coluna com a linha de base do projeto, ou seja, o que a gente projetava fazer lá no início, o que a gente projetava de receita, de custos e de resultado. De baixo para cima, o lucro do projeto seria de R$ 3.500, mas no final acabou sendo um prejuízo de R$ 4.260. Ou seja, a diferença entre o que se projetava e o que se realizou deu R$ 7.800. Vamos entendendo onde é que veio esses R$ 7.800? Começando pela receita, a gente esperava lá no início uma receita de R$ 49.000. No final veio R$ 45.500. São R$ 3.500 de diferença, de quebra. Daqueles 7.800 de diferença que a gente tem no projeto, 45% dá esses 3.500, ou seja, quase metade da diferença que a gente teve entre projetado e realizado vem só da variação de preço na arroba da fêmea que a gente vendeu.
Guarda essa informação aí porque ela vai ser muito importante. Lembra que a gente está fazendo uma série só sobre trava de preço do boi na bolsa. Agora vamos procurar os outros vilões do nosso resultado? Funcionário, silagem e ração. Por que disso? Giro, simples assim. Tempo a mais que esses animais ficaram na propriedade. Resumindo, o nosso projeto estava desenhado para durar 95, 100 dias e ele acabou durando 170 dias. Isso é mais tempo do funcionário na fazenda cuidando dos animais, é mais tempo desse animal no coxo comendo ração e comendo silagem. A gente teve umas diferenças em outros itens também, mas elas não foram relevantes. Lembra que em outros vídeos eu falei que esse projeto de 18 novilhas era um projeto para a gente testar o nosso modelo de negócios? É basicamente isso, a gente precisa saber o que encaixa aqui na nossa operação. A pecuária moderna está se transformando e o produtor que não souber o que ele vai dar, quanto vai custar e quanto vai engordar e tiver esse número no detalhe, na mão, ele vai ficar para trás, independente dele ser médio, pequeno ou grande. E aí não adianta saber travar o preço do boi na bolsa. A trava do preço do boi não é uma panaceia para você ter lucratividade, se o seu operacional da porteira para dentro não está encaixado. Não me entenda mal, eu ganho dinheiro, inclusive, com consultoria para aprender a travar o preço do boi na bolsa. Eu não estou falando mal dessa operação. Só que a gente precisa entender de onde é que vem o nosso prejuízo. Quando eu somar os números do RED nessa operação que eu mostrei agora há pouco, vai ficar claro que teve prejuízo porque o preço do boi caiu no período? Teve. Isso explica tudo do meu prejuízo? Não, não explica. E eu tenho que entender o que eu posso fazer da porteira para dentro para resolver. Isso aí quem vai te ajudar é o seu técnico, é o seu veterinário, é o seu funcionário e da sua parte, uma parte de gestão e controle para mudar os rumos das coisas quando for necessário. Vamos fazer uma continha aqui de custo de produção por arroba? Se a gente pegar tudo que a gente gastou e todas as arrobas que a gente produziu, dá um custo de R$ 270 por arroba. Alto demais. Eu sei que a produção de arrobas dentro de um confinamento é mais alta mesmo. E a gente tem que levar em conta também que a gente tem poucos animais. A gente tem uma dificuldade de diluir os custos fixos. Mas ainda assim, esses R$ 270 são altos demais. Mas aí quando a gente isola o custo das arrobas que a gente produziu no pasto, mesmo com a ração problemática que foi muito cara e pouco eficiente, a gente chega num custo de produção por arroba de R$ 189, que ainda está muito alto, mas é muito mais palatável do que os R$ 270. Esse projeto aqui, que eu ainda vou gravar o vídeo para vocês, a gente está com um custo de produção de arroba na casa de R$ 130 a R$ 150. Aí já é muito mais tranquilo. Só um detalhe, tá? Tem muita gente que vai ouvir 130, 150 reais de custo por arroba e fala: nossa, Rodrigo, caro demais. Lembrando que aqui a gente faz as contas no detalhe, tá? Então todo esse 150, 130, 270, 289 já leva em conta todos os custos inerentes ao projeto. É muito comum eu chegar na fazenda das pessoas, eles me falarem: eu tenho um custo de produção de 80 reais por arroba, de 70 reais por arroba, 100 reais por arroba. Quando a gente vai ver, tem um monte de custo que não está lá dentro. Ou seja, é como se o produtor estivesse se enganando, achando que está produzindo barato, mas na verdade está produzindo mais caro. Até aí não é um grande problema. O problema é quando você acha que o seu custo de produção está barato, você está tendo lucro, mas na verdade quando você faz as contas direitinho, o seu custo de produção está caro demais e você está tendo prejuízo. Você está tendo prejuízo e às vezes nem sabe. Mas e você aí na sua propriedade? Quando é que está seu custo? E o que está dentro desse custo? E como é que está seu custo de reposição? Você está conseguindo vender os animais e está conseguindo comprar quantos? Fala aí nos comentários. Entre em contato, passa os detalhes aí da sua gestão financeira. Estou querendo gravar um vídeo, de repente a gente grava um vídeo com os detalhes aí da sua propriedade. De repente você ganha uma consultoria financeira de graça. Em breve eu vou fazer um vídeo mostrando os detalhes da gestão financeira desse novo projeto aqui, dessas 31 bezerras, que foi a reposição que a gente fez depois de vender as 18 novilhas. A gente também vai voltar para o tema de trava de preço de boi na bolsa e vai adicionar, nesse exemplo das 18 novilhas, o RED. Por quê? Porque eu mostrei aqui só a operação financeira sem o RED. E a gente pode fazer essa operação também com o RED para ver como é que ficou no resultado final. Então tá aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Mais direto ao ponto, mais curto, mais objetivo. Se você gostou, deixa seu comentário, deixa seu like, compartilha esse conteúdo, se inscreve no canal. Um grande abraço. Até a próxima.